Olá, boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um tema que vamos abordar nessa noite, um tema bastante importante, polêmico também, e que levanta, assim, bastante curiosidade, bastante intrigante. E nós, como sempre fazemos, vamos pedir a presença de Deus aqui conosco, para que o Espírito Santo nos dirija, nos dê sabedoria e entendimento da vontade de Deus. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Pai amado, Deus bendito, Deus santo, que o teu nome seja louvado, Senhor, por tudo que tu és. Porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos cuida, aquele que nos mantém, aquele que nos salva, que nos livra do mal e que tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós, que aqui estamos nesse estúdio, cada um desses teus queridos, Senhor, que nos assistem a partir de agora através da internet. Estamos aqui reunidos, Senhor, porque te amamos, porque queremos proclamar o teu evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, cumprindo a ordem que tu nos dás de irmos e pregar o evangelho. Pai querido, queremos nos colocar em tuas mãos agora, a partir desse momento, para que o teu Santo Espírito, ao descer sobre nós, venha nos ensinar, venha mover o nosso coração, venha nos fazer, nos rendermos, Senhor, diante do teu amor, do teu poder e da tua salvação. Ser com cada querido teu através da internet. Coloca teus anjos à nossa volta. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. E nessa noite, o nosso abraço especial vai para a Rosilda, a esposa do Carvalho, a Rosilda Carvalho, que nos assiste a cada sexta-feira. Um abraço grande para você, Rosilda. E para o Adriano e a Célia também. Um casal muito querido que toda sexta-feira está nos prestigiando, participando, assistindo e depois comentando o que achou do programa. Nós agradecemos a você, um abraço grande, que Deus abençoe. E também para Cláudia, que está lá na Dinamarca. Estamos com saudade de você, Cláudia. Um beijo e um abraço para você. Então, o estudo dessa noite, conforme está aqui no nosso slide, o título dele, o tema é a marca do Criador. Na semana passada, na sexta-feira passada, nós estudamos Apocalipse 14, versos 6 a 12, e ali nós vimos o último chamado de Deus à humanidade, a última advertência de Deus para trazer o seu povo ao arrependimento. E ali nós vimos 3 mensagens bem específicas. Uma, nos falando da hora do juízo e nos exortando a adorarmos somente o Criador. A segunda mensagem falava da queda de Babilônia. A terceira mensagem, Deus nos adverte acerca da marca da besta. E ele diz que todo aquele que adorar a besta vai provar do cálice da cólera de Deus. Para nós sabermos o que é a marca da besta, nós temos que, em primeiro lugar, estudarmos sobre a marca do Criador, para depois nós entendermos o que é a marca da criatura, que é o oposto daquilo que Deus requer de nós. Porque Satanás, como nós já conversamos aqui, ele trabalha com contrafações, ou seja, ele imita aquilo que Deus faz. Então, dentro desse propósito de nós descobrirmos nessa noite qual é a marca que Deus vai colocar sobre suas criaturas, nós vamos começar lendo mais um texto do livro do Apocalipse, lá no capítulo 7. O verso 1 nos diz que 4 anjos de Deus estão retendo os 4 ventos. Lá está escrito: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar,
nem contra árvore alguma. Veja, é uma situação em que Deus está colocando, Deus já colocou, melhor dizendo, 4 anjos nos 4 cantos da terra, ou seja, a terra é redonda, ela não tem cantos. Então, isso se refere aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Existem anjos, retendo os ventos. Ventos em profecia significa guerra e destruição. Então, Deus ainda está impedindo que tragédias maiores aconteçam nesse planeta, porque ele tem um objetivo em mente. Ele tem existe uma missão em andamento. Então, 4 anjos estão impedindo que tragédias maiores aconteçam ao nosso planeta. Na realidade, esses anjos são simbólicos, né? Eles representam o cuidado de Deus com uma classe de seres humanos muito especiais. Quem são eles? Veja só. Apocalipse 7, 2 a 3. João, nessa mesma cena que ele contempla os 4 anjos retendo 4 ventos, ele vê um outro anjo e ele diz assim: e vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Apocalipse 7, versos 1 a 3, está tratando do assunto que nós estamos estudando essa noite, do selo de Deus, da marca do Criador. João primeiro vê 4 anjos segurando simbolicamente os ventos, né, como instrumentos de Deus, não permitindo que nada na terra fosse completamente destruído. E aí ele vê na sequência um outro anjo vindo do nascente do sol, lá do Oriente, tendo o selo do Deus vivo na mão e gritando para que eles não permitam que nada seja destruído até que os servos de Deus estejam selados na fronte. No mesmo livro do Apocalipse, nós já lemos isso na semana passada, mas já lemos sobre isso na semana passada, nós vemos um outro poder agora, no Apocalipse 13, versos 12 e 16, onde a Bíblia nos diz o seguinte, que esse outro poder faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A todos, pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, 2 poderes. De um lado, anjos selando os servos de Deus. Do outro, a besta selando os seus adoradores. E nós lemos sobre isso na semana passada, Deus nos advertindo contra a falsa adoração. E ele exorta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, a ira de Deus será derramada sem mistura de misericórdia sobre os adoradores da besta. Todas as vezes que Deus exerceu juízos punitivos sobre a terra, esses juízos foram parciais. Porque sempre eles tinham a mistura da misericórdia de Deus. Agora, no tempo do fim, nos momentos que precedem a volta de Jesus, a ira de Deus irá contra os adoradores da besta sem mistura de misericórdia. E aí nós vemos claramente 2 grupos bem definidos. Como nós sempre temos conversado aqui,
A Bíblia nos mostra dois caminhos, né? Caminho de vida, caminho de morte, verdade, mentira, o evangelho eterno, o outro evangelho, Deus e Satanás. E aqui dois grupos de adoradores. Um grupo adora a besta, o outro grupo adora o Criador. Os adoradores da besta provarão da cólera de Deus. Os adoradores de Deus serão protegidos da destruição final. É isso que os anjos estão fazendo. Estão segurando para que o povo de Deus esteja pronto, preparado e preservado da destruição final. Então nós vemos aqui dois selos, duas marcas. Por trás do selo de Deus está o poder de Deus, o amor de Deus, os princípios de Deus, a sua lei, os princípios do governo de Deus. Por trás da marca da besta está uma pretensa autoridade, estão os princípios do governo de Satanás, os decretos, né? Então, existe uma competição. Satanás está disputando adoração e obediência com Deus. Agora, o que é o selo de Deus? E o que é a marca da besta? Isso é um assunto muito sério. Porque quando nós abrimos o livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, no verso 4, é nos dito que estarão no céu todos aqueles que foram fiéis a Deus e que não adoraram a besta. E que não adoraram a sua marca, a sua imagem. E não receberam a sua marca. Então, o que é a marca da besta? O que é a imagem da besta? Veja, não é um assunto que a gente está abordando simplesmente para dissipar uma curiosidade, satisfazer uma curiosidade. É um assunto que implica em salvação ou perdição, em vida eterna ou morte eterna. Seguindo em frente, nós vemos que lá em 2 Timóteo 2,19, Deus nos diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tenha certeza de uma coisa: aquele que é de Deus não se perde. Ele pode estar distante ainda, mas Deus vai alcançá-lo. Porque Deus sabe da sinceridade do seu coração, da vontade que essa criatura tem de fazer a vontade de Deus. Então, é um princípio assim básico e para a gente ter um ponto de partida, né? Porque a nossa intenção aqui não é provocar nenhum alarmismo, nenhum despertar medo em você, né? Deus sabe aqueles que são seus. Deus conhece os que são seus, porque Deus é presciente. Ele conhece a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, antes mesmo que a gente tome qualquer atitude. Ele sabe de que lado nós vamos ficar. Então, ele trabalha indistintamente com todas as criaturas, mas ele sabe quem são os dele. E nós vamos ver no decorrer do estudo como é que Deus identifica os seus. Veja, a Bíblia, através de alguns textos, ela nos mostra que Deus não vai destruir o mundo indiscriminadamente. Quando nós vamos lá no Velho Testamento, quando nós vamos ver lá a história antiga do Egito, de Israel, nós encontramos textos como esse que está em Êxodo 12:13, que diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Essa história é bastante conhecida, né? Todos aqueles que leem a Bíblia
que participam de alguma igreja, são membros de alguma igreja, conhecem essa história lá dos primórdios, quando o povo de Deus estava como prisioneiro no Egito, e Deus, para libertar o seu povo, ele manda pragas sobre o Egito, mas ele diz para o povo dele, para o povo de Israel, para a sua igreja, já desde o começo, para o seu remanescente fiel, aqueles que eram de Deus deveriam assinalar as portas da sua casa com o sangue do Cordeiro, porque ali o anjo da morte não entraria. Ali a praga não atingiria aquela casa, aquela família. A mesma coisa Deus fez com Israel. Lá em Ezequiel 9,4 nós lemos: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Aqui também, Jerusalém estava mergulhada na apostasia, na idolatria, e Deus chamando ao arrependimento. E aos seus sinceros, Deus havia mandado 6 anjos para executar os seus juízos em cima sobre os infiéis de Jerusalém. Mas antes que esses 6 anjos começassem essa destruição, Deus manda um outro anjo na frente, assinalando cada filho fiel seu em Jerusalém. E esses foram preservados. Veja, desde a antiguidade, Deus marca, Deus identifica os que são seus. Ele identifica para preservar dos juízos vindouros. Isso tudo aconteceu na antiguidade após um período de juízo, após um período de julgamento. E agora nós vemos tudo isso se repetindo. Nós já estudamos sobre o juízo que está acontecendo lá no céu, no santuário celestial. Desde 1844, Jesus está procedendo ao juízo investigativo lá no céu. Existe um inquérito se desenrolando lá no céu acerca da nossa vida. Então, Deus agora está identificando quem são aqueles que são dele, e esses ele vai marcar. Esses ele vai assinalar, tá? Para preservar no momento da destruição final. Veja só, vamos em frente. No passado, segundo Ezequiel 7, 8 e 9, aqueles que eram assinalados com o selo do Senhor tinham proteção contra o derramamento da sua ira. E pelo que nós já vimos até agora, na destruição futura, no fim da história dessa terra, Deus vai fazer a mesma coisa com aqueles que lhe são fiéis, com aqueles que o servem por amor e vivendo de acordo com os seus ensinamentos. Então, existe às vezes alguma dificuldade das pessoas aceitarem a questão do selo de Deus, porque existe uma certa confusão com o selo que cada um de nós recebe quando se entrega a Deus. Existe diferença entre o selo do Evangelho e o selo lá do Apocalipse. O selo que vai identificar aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Lá em Efésios 1, 13 a 14, nós lemos o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando nós ouvimos, quando nós nos entregamos e quando nós somos batizados, nós somos selados pelo Espírito Santo. Lá em Atos 2:38, Pedro diz exatamente isso para aqueles que queriam ser batizados lá no derramamento do Espírito Santo, lá no Pentecostes. Ele diz,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo, esse selo do Evangelho é para capacitar o recém-converso, o recém-nascido espiritual, através do batismo, a viver a vida cristã. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele não pede de nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Então, para nos capacitar a viver de acordo com a sua orientação, com aquilo que ele nos ensina na sua palavra, no batismo, além do perdão dos pecados, aquele que está se entregando publicamente a Jesus, recebe ainda o Espírito Santo. É selado com o Espírito Santo. Isso no começo da caminhada cristã. Mas o selo do qual nós estamos tratando aqui é o selo necessário para o final do grande conflito. São pessoas que já foram seladas pelo Espírito Santo, mas que precisam agora, no final dos tempos, de um reforço, de um relacionamento muito mais especial com Deus do que tiveram ao longo da sua vida. Nós já vamos entender por quê. Veja, o selo do Apocalipse, o selo do qual nós estamos tratando, lá no capítulo 7, nos versos 1 a 3, veja, por isso Deus diz que a gente deve examinar a sua palavra. Você não pode ler a palavra de Deus superficialmente. Você não pode nem estudar superficialmente. Você tem que ir fundo na palavra de Deus. Veja o texto como é interessante. Ó. Até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Deus manda segurar as catástrofes, a destruição, as guerras, até que os servos dele estejam selados. Veja, se são servos de Deus, já receberam o selo do Espírito Santo. Já são convertidos, já são batizados, já estão numa caminhada com Deus. Só que esse selo de Deus, para que ele seja colocado, ele exige um preparo especial. Ele exige que esses servos de Deus, que esses que se dizem filhos de Deus, sejam fiéis a Deus até a morte, conforme diz Apocalipse 2:10. Deus diz que nós devemos ser fiéis a Ele até a morte, para que então nós possamos receber a coroa da vida. Veja, essa lealdade até a morte implica na vivência da verdade. A aplicação da palavra de Deus, por amor a Deus, na vida de cada um de nós. Veja, bilhões e bilhões de pessoas já viveram sobre a face da terra. Bilhões e bilhões de pessoas. Dizem que alguma coisa em torno de 134, 135 bilhões de pessoas já viveram sobre a face da terra. Mais os 7 bilhões que nós temos aí, né? Então, os 141, 142 bilhões de pessoas. Mas o que a gente percebe quando a gente se aprofunda na palavra de Deus é que quanto mais se aproxima o tempo do fim, quanto mais se aproxima o tempo em que Jesus descerá nessa terra para buscar os que são seus, mais comunhão com Deus é necessária. Mais oração é necessário. Mais estudo da palavra de Deus é necessário. Mais envolvimento, mais comprometimento com as coisas de Deus é necessário. Para que o Filho de Deus, o servo de Deus genuíno, possa ser concretado na verdade. Quando nós estudamos aqui sobre o fechamento da porta da graça, sobre o momento em que Jesus sai do santuário celestial porque terminou o juízo e o Espírito Santo é retirado dessa terra, nós vimos que a partir daquele momento
o servo de Deus, o fiel de Deus, não peca mais. Por que ele não peca mais? Porque ele foi completamente transformado. Ele foi santificado pela presença de Deus na sua vida, pelo andar com Deus, pelo caminhar com Deus a cada dia, o manter-se ligado a Deus a cada dia. Então, isso vai acabar reproduzindo naquela criatura o caráter de Jesus. São esses que vão enfrentar a pior hora da história da Terra sem pecado. Porque Deus vai desmascarar Satanás. Porque lá no céu, Satanás disse que a forma como Deus queria que as suas criaturas vivessem era impossível de ser vivida. Então, e Deus vai mostrar que é perfeitamente possível. Jesus já nos mostrou isso quando esteve aqui nesse mundo. Vivendo aqui, sendo Deus, vivendo como homem, não pecou nem em pensamento. Então, esses que vão estar vivos por ocasião da vinda de Jesus e estarão entre os salvos, vão refletir perfeitamente o caráter de Jesus. Sobre esses é que Jesus vai colocar o seu selo, a sua marca. Por isso, é uma condição especial, é uma marca para uma situação especial, para uma necessidade especial. O que é o selo de Deus? Veja, um selo, ele tem a ver... O selo é a identificação de uma pessoa. Tem a ver com o nome dela, com o caráter dela, com as atitudes dela, né? E lá em Ezequiel 20, verso 12, Deus nos diz, veja, Ezequiel, no texto aqui que nós vamos ler, não tem nenhuma simbologia. O texto é literal. Deus nos diz em Ezequiel 20, 12, literalmente o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E lá no verso 20 desse mesmo capítulo, Deus diz assim: e santificai os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. No verso 12, Deus me diz qual é o sinal dele. Como é que ele identifica os filhos dele? Pela guarda do sábado. E no verso 20 ele diz, agora você já sabe, então santifique o sábado você também. Em Êxodo 31, 16, Deus nos diz que o sábado é um sinal divino e é um sinal para sempre. Olha o que está escrito. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Esse é um texto escrito pelo próprio Deus, que também é literal. Aí você pode estar pensando, mas isso Deus deu para os israelitas, para os judeus. Não foi isso que aconteceu. Porque quando Deus abençoou o dia de sábado, santificou o dia de sábado e descansou no sábado, isso está lá no capítulo 2 de Gênesis, foi na semana da criação, ao terminar a semana da criação, Deus estabeleceu um memorial. E Deus estabeleceu que esse dia de descanso seria o sábado. E nesse tempo, os judeus ainda não existiam. Os israelitas ainda não tinham aparecido sobre a face da terra. Naquele momento ali,
só existia Adão e Eva. E eles eram hebreus. Os judeus apareceram sobre a face da terra 2000 anos depois. Deus, para comemorar a criação, estabeleceu um dia de descanso e de comunhão com a sua criação. E esse dia, santificado por Deus, foi o sábado. Por que o sábado? Porque Deus disse que era o sábado. Se Deus tivesse escolhido a segunda-feira, seria segunda-feira. Se ele tivesse decidido que o dia de guarda, o dia de comunhão com ele, seria na quinta-feira, seria quinta-feira. Porque ele é o Senhor. Ele manda e nós obedecemos. E ele decidiu que esse dia seria o sábado. Veja, para a gente fechar essa questão, para que evitar que fique ainda alguma dúvida, e se você tiver dúvidas sobre esse assunto, faça sua pergunta na internet, lá no chat, ou nos procure aqui na Carlos de Carvalho, número 400. Nós vamos ter o maior prazer de sentar e examinar a Bíblia com você. A Bíblia nos diz, em Êxodo 20, 11, o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja, aqui nesse texto, nós encontramos as características de um selo. Na antiguidade era muito comum, ou na realeza era muito comum, né? Assinar um documento ou fechar um documento com o selo do rei, do imperador, documentos aqui do Brasil mesmo, em qualquer país da República Federativa, lá tem o seu selo, o seu brasão, né? E nesse selo, nesse brasão, normalmente o que se encontra é o nome de quem está fazendo esse decreto ou legislando sobre alguma coisa, a autoridade que ele tem para fazer isso e a jurisdição dele, ou seja, a área de abrangência. Essas são as características de qualquer selo. E quando nós vamos à Bíblia, o texto que nos dá onde nós encontramos essas características é justamente o texto em que Deus nos fala sobre o sábado. Veja, lendo outra vez, nós temos que encontrar aqui o nome, a autoridade e a jurisdição. Né? Quando nós lemos, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, qual é o nome? É o Senhor, é o Criador. Né? A autoridade que ele tem. A autoridade dele é universal, porque ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E a jurisdição também é universal. E nesse texto nos diz que, porque Deus é o Criador, porque Deus criou todas as coisas e ele é o Senhor, ele descansou no 7º dia, abençoou e santificou o sábado. Então, nós não podemos mudar, porque Deus não passou procuração para ninguém mudar essa instituição estabelecida por ele ainda lá na criação. Né? Agora, nós sabemos que Satanás contrafaz as coisas que Deus cria, as coisas que Deus faz. Em relação à morte, por exemplo, lá em Gênesis ainda, Deus diz que se o homem pecasse, o homem morreria. Satanás diz que não morre, que a morte é apenas uma linda passagem. Né? Deus nos ensina através da sua palavra que só Jesus salva. Satanás diz que não, que obras também salvam, que dons especiais qualificam um cristão. Então, ele compete com Deus, ele tenta desmentir a Deus,
ele cria inverdades sobre as verdades que Deus estabelece, que Deus institui. Veja, isso não vem de agora, vem desde os primórdios da raça humana. Lá no Éden ainda, você conhece a história também, uma história bastante conhecida da Bíblia, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, e que Deus tinha ensinado, após o pecado, que eles deveriam oferecer sacrifícios para Deus, sacrifícios de animais. Você sabe que Abel obedeceu a Deus, pegava a sua melhor ovelha, a mais perfeita, e sacrificava para Deus. Caim fazia do jeito dele. Ele não estava contra Deus. Não é que ele não acreditasse em Deus, mas ele achava que ele podia fazer do jeito dele. E ele queimava para Deus o fruto da terra. Por isso Deus não aceitou o sacrifício de Caim e ele, enfurecido, mata Abel, né? Mas desde esse episódio nós vemos que Deus sempre teve a sua igreja. Deus sempre teve o seu remanescente fiel, que é caracterizado especialmente pela obediência a Deus, porque ama a Deus, obedece esse Deus. Lá nesse episódio, nós vemos que o remanescente fiel de Deus já existe ali, apesar de que nesse momento não existia uma igreja estruturada fiel. Tinha um povo que, por amar a Deus, queria e fazia a vontade de Deus. E tinha um outro povo que dizia amar a Deus também, mas fazia do seu jeito. Achava que não era preciso levar tão a sério, né? Satanás já estava aí conduzindo, desvirtuando as verdades de Deus e desvirtuando o povo de Deus. E tanto assim que a Bíblia em Gênesis 6:2 divide a humanidade daquela época em filhos de Deus e filhos dos homens. Veja, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, a Bíblia identifica a igreja de Deus desse momento aí como sendo os filhos de Deus. E aqueles que não eram fiéis a Deus, a Bíblia chama de filhos dos homens. Veja, a partir dessa igreja de Deus, desse remanescente fiel de Deus, apesar de não existir ainda uma igreja estruturada e organizada, num templo, mas Deus já tinha o seu povo fiel. E esse povo fiel, ele foi evoluindo até se tornar um país, o país de Israel. E lá existia uma autoridade espiritual, o sumo sacerdote, existia uma autoridade política, que era o rei, né? E só que quanto mais Israel crescia, mais se corrompeu, mais se afastou do ideal de Deus. A tal ponto que quando Jesus chegou a essa terra, quando Jesus nasceu aqui, a situação de Israel era calamitosa. Era tão tremenda, estava tão afundada no pecado, que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E a partir de Jesus surge a igreja cristã, que comete um erro muito grave, assim como Israel também cometeu. Porque eles queriam os benefícios de ser declarados filhos de Deus, como Deus havia abençoado os israelitas, Abraão, Isaac e Jacó, desde a antiguidade. Eles queriam essas bênçãos, mas não viviam como filho de Deus. E agora, atualmente, a igreja cristã, que veio dando continuidade ao Israel espiritual, o mesmo pensamento de Israel espiritual é da igreja de Deus hoje, nesses últimos dias. Se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus,
mas não vivem como filhos de Deus. Vivem da forma como acham que devem viver. Vivem adorando, achando que estão adorando a Deus de acordo com ensinamentos de homens. Adorando, na realidade, a criatura ao invés do Criador. E você já vai entender por que nós estamos colocando as coisas nesse patamar. Apocalipse 14, 12, Deus identificando a sua igreja, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, como é que Deus, como aquele que, quem é a igreja de Deus? São aqueles que amam a Deus, mas obedecem a esse Deus. Ele diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui está o meu povo fiel. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Lá em João 14, 15, Deus nos faz uma pergunta. Jesus nos faz uma pergunta. Ele diz assim: você me ama? Você ama a Deus? Você que está nos assistindo através da internet? Você que tem nos acompanhado ao longo desses meses, a cada sexta-feira ou ao longo da semana, você acessando a esses estudos, a esses temas que nós temos trazido até aqui. Você ama esse Deus? Então ele tem uma resposta para você. Ele pergunta, ele diz: você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, não os mandamentos do homem. Os mandamentos do Criador, não os mandamentos da criatura. Os mandamentos do Criador você encontra em Êxodo 20, versos 3 a 17. Os mandamentos da criatura você encontra no Catecismo da Igreja de Roma. Veja, o sinal do Criador, a marca de Deus, o sábado. O selo de Deus tem a ver com o nome de Deus. E o nome de Deus tem a ver com o caráter dele. Porque, biblicamente, o nome tem a ver com o caráter. Nós vemos que Deus mudou várias vezes o nome de vários personagens bíblicos quando houve mudança de caráter. Então, de uma forma bem específica, o selo de Deus é o sábado. Mas de uma forma muito abrangente, o selo de Deus vai estar na fronte daquele que Deus, da comunhão com Deus, que o Espírito Santo reproduzisse na sua vida um caráter semelhante ao de Jesus. São esses o que vão ser preservados no momento final da história da Terra, porque esses estarão vivos e fiéis a Deus aqui nessa terra, sem consolador e sem intercessor. Porque quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo já foi retirado da terra, como já falamos, Jesus já saiu do santuário. Não tem mais, Jesus não está mais intercedendo por ele, o Espírito Santo não está mais confortando, não está mais consolando, mas ele permanece fiel. E porque ele permanece fiel, ele vai ser poupado da catástrofe dos últimos dias da história da Terra. Ou seja, as pragas do Apocalipse não cairão sobre ele. A Bíblia diz que os anjos de Deus vão servir a esses fiéis de Deus. O selo de Deus, na realidade, é como se fosse uma proteção que Deus vai estender sobre aqueles que são fiéis, sobre os cristãos genuínos, sobre os cristãos autênticos, que são fiéis a Deus até a morte, mesmo diante da morte, não se desviam. O foco deles é Cristo. O objetivo maior deles é o encontro com Jesus no dia da sua volta. O sonho da vida deles, a prioridade absoluta da sua vida é um dia
estar com Jesus pela eternidade sem fim. São esses que serão protegidos, serão cuidados, serão poupados pelos anjos quando a destruição se abater sobre esse planeta. E aí, se nós chegamos até aqui, vimos na palavra de Deus, foi Deus que nos disse, nós não chegamos a essa conclusão, foi Deus que nos disse textualmente que o seu selo é a guarda do sábado, que o seu selo está no centro da sua lei, da constituição do universo. Se Deus nos mostra que o sábado é a sua marca, qual será a marca da besta? Lembra que nós falamos no início, Satanás contrafaz, ele imita tudo que Deus faz. E ele faz coisas parecidas com Deus para confundir. Deus disse que era o sábado. Só que Satanás diz que não, que é o domingo. O sinal da autoridade humana, a guarda do domingo, você pode, quem sabe até nesse momento está duvidando, está rindo, não acreditando, mas é Deus quem está nos dizendo isso. Veja só, não se trata apenas de um dia de guarda. Não é uma questão de sábado ou de domingo. A questão é quem é que está por trás do sábado e quem é que está por trás do domingo. Essa é a questão. Esse é o pano de fundo. É em cima dessa questão que o grande conflito vai ser finalizado. É em cima dessa questão, em função de sábado e de domingo, que Deus está esclarecendo aqueles que são seus. Que está instruindo para que os seus fiéis, os seus queridos, aquele por quem ele morreu, não seja enganado. Não adore a criatura no lugar do Criador. Para que Deus não tenha que derramar sobre ele a sua ira. Por isso Deus está exortando. E eu não sei se você alcança o quanto você é precioso para Deus. Veja que nessa noite, ou se você acessar no decorrer da semana esse estudo no site da Igreja Adventista, Deus está te dando uma oportunidade extraordinária. Ele estende essa oportunidade para todos aqueles a quem ele ama, para todas as criaturas desse universo. Só que muitos não param, não prestam atenção naquilo que parece um detalhe, mas que pode definir o futuro eterno de cada um de nós. O seu futuro eterno, o meu futuro eterno. Deus te ama tanto, você é uma pedra tão preciosa para Deus, que nessa noite Ele está te dando o privilégio de entender um assunto como esse, que define vida eterna e morte eterna. Veja, lá em Romanos 6,16, a Bíblia nos diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Né? A quem você adora é de quem você é servo. Que marca você quer receber? Mantenedor do teu Redentor, ou você quer receber a marca da besta? Veja, ninguém ainda, Deus é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão longânimo, que ninguém ainda recebeu a marca da besta. Porque primeiro Deus vai conduzir, Deus já está conduzindo as coisas nessa terra para que essa questão de sábado e de domingo sejam amplamente divulgadas, para que possam ser plenamente compreendidas. Como é que isso vai acontecer? Nós, ao longo da história cristã, nós vemos já
acontecendo algumas vezes assinaturas de decretos dominicais. O primeiro deles aconteceu lá em 7 de março de 321 depois de Cristo, quando o imperador Constantino assinou o primeiro decreto dominical. É daí que vem a origem do domingo. Apesar de que muitos acham que guardam o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, mas até o ano 321, a igreja cristã guardava o sábado. A partir do momento que o imperador Constantino fez esse decreto, ele legislou sobre isso, dizendo que a partir daquele momento as pessoas deveriam guardar o domingo como o culto ao sol, porque ele era um imperador pagão. A origem do domingo é pagã. E nós tivemos já alguns decretos, mas a profecia nos mostra que um outro decreto dominical final vai ser assinado entre as duas bestas do Apocalipse 13. Quando esse decreto for assinado, a questão do sábado e do domingo vai ser amplamente divulgada, como acontece com qualquer lei que é uma nova lei que entra em vigor. Você lembra quando, há anos atrás, nós tivemos a mudança na legislação de trânsito? Foram meses e meses se falando sobre a pontuação na carteira, o que era uma transgressão grave, o que era média, o que era uma coisa mais suave, enfim. Nós fomos ensinados sobre isso, esclarecidos sobre isso. E Deus vai conduzir as coisas da mesma forma, mas Ele está começando por você. Ele está mostrando isso para você nessa noite, porque Ele quer que você esteja entre aqueles que Ele pode colocar o selo de autenticidade e de propriedade exclusiva de Deus. Porque foi por isso que Jesus morreu por você. Foi para isso, para que você passe a ser propriedade exclusiva de Deus, por nascimento e por adoção. Veja, tem mais não um detalhe, mas um ponto bastante importante que é preciso destacar na Bíblia. Nós sabemos, você sabe, né? Você que vem numa caminhada com Deus, você sabe que Jesus morreu por todos nós, absolutamente todos nós. Então, todos nós já fomos salvos da condenação que pesava sobre nós pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus lá no Calvário. Só que o Apocalipse 20, verso 8, diz que o número de perdidos é como a areia do mar. O que é que faz a diferença, então? Veja o que diz Hebreus 5:9. Tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De quem Jesus é Salvador? Daqueles que lhe obedecem. Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus é Salvador daqueles que lhe obedecem. Ele diz: por que você me chama Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? Ele é, além de nosso Deus, de nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Ele manda e nós obedecemos, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Veja, como nós comentamos ainda há pouco, não é simplesmente uma questão de sábado ou de domingo. Não é simplesmente uma questão do dia que você vai separar para guardar ou para adorar o teu Deus de uma forma especial. Mas é uma questão de obediência e adoração. Satanás, lá em Isaías 14, ele diz assim: eu vou subir acima das estrelas do céu, e acima das estrelas do céu eu vou estabelecer o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo.
O objetivo de Satanás, desde o céu, é estar acima de Deus. Ele não quer se submeter. Ele não quer adorar esse Deus. Ele não quer reconhecer a majestade desse Deus. Mas ele quer estar acima de Deus. Desde a antiguidade foi assim. Desde a eternidade, melhor dizendo. Porque desde antes da criação do planeta Terra, lá no céu, Satanás já queria ser mais que Deus. Ele disputou com os anjos do céu por adoração e obediência. Esse 1/3 de anjos que veio com ele para a terra, o adora e o obedece. Por trás do sábado está a marca do Criador, daquele que criou você, daquele que hoje, dia 17 de outubro de 2014, providenciou para que você estivesse com vida. E que está trabalhando na sua vida e na minha vida através do Espírito Santo para nos reconciliar com Ele. Para refazer tudo isso que está aqui, para que tenha afinidade com Ele outra vez. Por trás, quando você guarda o sábado, você está dizendo a esse Deus Criador que você reconhece nele o teu Criador, o teu Redentor. Não é uma questão de sábado e de domingo. É de demonstrar para esse Deus a quem você adora. Como é que Deus lê se você guarda o domingo? Deus lê que você está em franca oposição a Ele. Você está adotando uma posição rebelde contra Ele. Ninguém ainda, como já foi dito, ninguém ainda recebeu a marca da besta. Graças a Deus por isso. Porque, primeiro, esse assunto vai ser amplamente divulgado, vai ser esgotado para que as pessoas conscientemente, inteligentemente, possam se posicionar. Por trás do sábado está esse Jesus maravilhoso. Por trás do domingo está Satanás. Por trás do selo de Deus está o desejo de Deus de salvar você e a mim também. Por trás da marca da besta do domingo está a vontade de Satanás de levar você à perdição. Por trás do sábado está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por trás do domingo está a trindade satânica. O dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta. Se você quiser saber quem é a besta, venha fazer estudo de profecia. Por isso, Apocalipse 14:7, Deus nos exorta, Deus nos sacode, Deus nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que esse texto é o mesmo texto que está em Êxodo 20:11. Lá Deus também conclama as suas criaturas a adorá-lo, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o Redentor. E num futuro muito breve, Jesus virá nos buscar. A quem Ele vem buscar? A todos aqueles que são seus. Mas os selados por Ele, os que receberem a sua proteção final, vão fazer parte de um grupo seleto de salvos, os famosos 144 mil. Nós não vamos entrar aqui em questão se é simbólico ou se é literal. Esse não é o objetivo desse estudo. Mas o que importa é que esses selados vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Vão estar constantemente na presença de Jesus, pela eternidade sem fim. Esse é o sonho da minha vida. É para isso que eu vivo hoje. E você? Qual é o seu sonho? Você sabe qual é o sonho de Deus para você?
tê-lo de volta com ele. Tê-lo entre esses que serão aqueles que serão instrumentos de Deus para desmascarar Satanás. Vão mostrar para esse universo, para todos os mundos onde o pecado não entrou, que é possível sim viver nessa terra sem pecar. E esses permanecerão sem pecado na pior hora da história da terra. Ainda dá tempo. O Espírito Santo ainda está agindo na sua vida e na minha vida também. Seja humilde diante de Deus. Se coloque na presença, mais compreensão, humildade e capacidade de entrega. De deixar Deus ser Deus na sua vida e na minha vida. Para que nós possamos ter na nossa testa a marca, o nome do nosso Deus. Porque o seu caráter já foi reproduzido em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza dentro desse objetivo, para que isso seja a prioridade absoluta da nossa vida. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, quanto mais nós estudamos a Tua palavra, Senhor, mais nós nos maravilhamos com o Teu amor por nós, com a Tua paciência, com a Tua determinação em nos salvar. Quanto Tu tens trabalhado na nossa mente e no nosso coração. Tu já destes o que tinhas de mais precioso, o Teu Filho Jesus. E agora o céu inteiro está envolvido na obra final de salvação aqui nessa terra. Anjos Teus estão impedindo que coisas piores aconteçam ao nosso mundo pelo amor que Tu tens àqueles que Te são fiéis. Aqueles que são cristãos genuínos. São tão genuínos que Tu podes colocar o Teu nome sobre eles. Pai querido, Deus amado, que o Teu nome, Senhor, esteja na fronte desse querido que nos assiste através da internet. Que esteja na minha testa, Senhor, e na testa de cada um desses que está aqui, por amor a Ti, Senhor, pregando o Teu Evangelho. Pai querido, não permita que nenhum de nós se perca. Não importa os meios que Tu tenhas que usar, mas salva-nos, Senhor. Sela-nos, Senhor, com o selo que nos identifica como propriedade exclusiva Tua, sacerdócio real, povo que pertence ao Senhor Deus. Estende a Tua mão poderosa sobre nós, permanece em nós, nos fazendo sentir a Tua paz, a Tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. E você sabe, você é nosso convidado para amanhã, pela manhã, 9 horas da manhã, programação que temos aqui na igreja, extremamente maravilhosa, solene, um culto de adoração ao nosso Criador. Domingo à noite, 19 horas, pastor Fernando Iglesias, com a programação do clamor, um tema bastante especial, o mundo dos espíritos. Convidamos você para estar aqui conosco. E, como sempre, você é convidado de honra para a próxima sexta-feira, dia 24. Um tema também bastante importante que você não pode perder. Até lá, esperamos você, Jesus e eu. Fique com Ele. Uma boa noite. Que Deus te abençoe.